Olá, meu nome é Luiz Felipe e eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você neste dia. Do início ao fim da Bíblia temos exemplos do cuidado de Deus para com o seu povo. E nos recordar dessa verdade é algo fundamental, pois quando nos esquecemos de que Deus cuida de nós, nós corremos o risco de tentarmos caminhar sozinhos, tentarmos cuidar das nossas próprias vidas, nós que nem sabemos o dia de amanhã, através das nossas próprias forças, com nossos próprios pensamentos e boas intenções. Quando isso acontece, corremos o sério risco de, no final das contas, nos prejudicar, ainda que sejamos com excelentes intenções. A Bíblia nos dá prova disso no texto de Gênesis capítulo 20, um relato em que Abraão, descendo para o território de Gerar, mente a respeito da sua esposa Sara. Ele assim faz para proteger a sua vida e, em decorrência disso, Deus se desagrada da sua atitude, e a atitude de Abraão, inclusive, coloca em risco a vida não apenas dele, mas de Sara e do próprio rei de Gerar, o rei Abimeleque. Era comum naquele contexto que reis e faraós tomassem para si as mulheres que eles bem desejassem. Sabendo dessa situação, em Gênesis 12, quando Abraão desce para o Egito, ele pede para que Sara, sua esposa, diga que é a sua irmã. Ele comete o mesmo erro quando se encontra agora com o rei Abimeleque, o rei do território de Gerar. É interessante que em ambos os casos, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 20, Deus dá evidências de que cuidaria de Abraão. No entanto, quando este se depara com uma situação de tensão, com uma tensão de risco para a sua própria vida, ele então se vale de artifícios para de alguma forma tentar livrar a sua pele, para de alguma forma resolver a situação de perigo na qual se encontrava. Em vez de esperar o prometido cuidado do Deus fiel que o acompanhara até então, Abraão procura meios de cuidar de si mesmo, de cuidar da sua própria caminhada. O erro de Abraão é um convite para uma reflexão sobre as nossas próprias atitudes. Será que temos confiado em Deus e descansado nas suas promessas de fidelidade e amor para com as nossas vidas? Ou será que nos momentos de tensão, nos momentos em que nos sentimos ameaçados, em perigo, nós nos valemos de outros artifícios a fim de que a nossa vida seja preservada, a fim de que pelos nossos próprios meios nós encontremos a segurança e satisfação que tanto desejamos? Essa atitude pode nos levar a cometer outro grande erro: o perigo de tentarmos corrigir um pecado usando outra atitude pecaminosa. Abraão se encontrava com um grande medo e um certo egoísmo, pois colocou em risco a vida de Sara a fim de tentar proteger a sua própria vida. Para fazer isso, Abraão se valeu de uma mentira. Então, a fim de corrigir uma tensão, um medo, ele se valeu de uma mentira. Podemos cometer o erro também de tentarmos resolver uma injustiça se valendo da nossa ira, das nossas próprias práticas de justiça. E a Bíblia nos ensina, no livro de Tiago, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, devemos esperar o cuidado de Deus, pois os seus atos, sim, são verdadeiros, atos de justiça de um verdadeiro e justo juiz. De forma sutil, essa tentativa de corrigir um erro usando outro erro pode nos levar a cometer uma atitude drástica para a nossa vida enquanto cristãos, para nós que buscamos servir a Deus e conhecê-lo de todo o coração. O erro de tentarmos alcançar a salvação pelos nossos próprios esforços, de tentarmos, por meio de nossos próprios méritos, corrigir o problema do pecado, corrigir a nossa condição, a nossa péssima situação de pecador diante de Deus. O que a Bíblia nos ensina é que é a justiça de Cristo, é por meio do que Ele fez, o ato dele é que nos torna aceitos, justificados diante do Pai. Esse é um ato que Ele realiza e nós descansamos na obra dele. Não podemos nos valer das nossas próprias tentativas para alcançar a graça, para receber a graça. Do contrário, ela deixaria de ser um favor imerecido. Ela deixaria de ser algo vindo exclusivamente do nosso Deus.
Com a história de Abraão, ainda podemos aprender mais um grande ensinamento, dessa vez da parte de Deus. Deus, em ambos os casos, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 20, e mais tarde também, quando o próprio Isaac, filho de Abraão, comete o mesmo erro do pai. Em todos esses casos, nós vemos evidência do amor e da rica misericórdia de Deus. Os seus servos erraram, tiveram atitudes pecaminosas, mas Deus, que é rico em graça, não permitiu com que esses erros se tornassem evidentes e prejudiciais à vida daquelas pessoas. Nenhum dos reis foi afetado, e também nem mesmo Sara e Rebeca, as mulheres envolvidas nesse contexto, nenhuma delas também foi afetada. Podemos concluir dizendo que essas amostras de Deus expressas nas Escrituras, demonstrando o seu grande amor e cuidado para com as nossas vidas, nos leva a entender que o que Ele deseja de nós é que o obedeçamos. Ele deseja obediência mais do que os nossos sacrifícios de tentarmos cuidar de nós mesmos, de tentarmos cuidar das pessoas ao nosso redor. Obediência nos levará a cuidar de nós mesmos, dos que estão ao nosso redor, das coisas do mundo, conforme o Senhor deseja. Não podemos nos esquecer que quer o pecado tenha uma aparência boa ou ruim, quer a gente se valha de mentiras completas ou de verdades parciais, tudo isso nos conduz para distante de Deus, porque uma obediência parcial, no final das contas, resulta numa desobediência completa, numa desobediência total. Portanto, em situações em que o nosso coração for tentado a tentar se valer de outros meios para alcançar o favor de Deus, senão em uma exclusiva dependência do cuidado dele, que o Espírito Santo possa nos levar a um arrependimento, possa nos levar a uma lembrança de que Ele cuida de nós em todo o tempo, em todos os instantes. Ele é fiel primeiramente a Ele, a sua palavra, por isso podemos descansar. Que o Senhor continue abençoando a nossa jornada.